O título da nossa mensagem é A Presença de Deus na Vida dos que o Amam. E o texto que nós vamos meditar, Salmos 91, do versículo 14 ao 15. Faltou uma aguinha aqui, ó. Aqui, Pinhacó. Salmo 91, versículo 14 e o versículo 15, nós vamos ler esse versículo aqui agora. E diz assim: o Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Queridos irmãos, o Salmo 90, anterior a esse, é um salmo que ele trata quanto às dificuldades da vida. Agora já esse Salmo 91, ele faz aqui referência sobre os perigos da vida. E aqui há um entendimento que o autor deste salmo é desconhecido. Alguns acham assim. Apesar de alguns outros estudiosos entenderem que este salmo, quem o escreveu, o autor dele, é nosso querido irmão Moisés. No entanto, tendo esse salmo um autor conhecido ou não, uma coisa é certa, este salmo ele vai nos advertir sobre armadilhas ocultas. Esse salmo vai nos alertar sobre doenças mortais. Esse salmo vai nos advertir sobre terrores durante a noite e flechas lançadas durante o dia. Esse salmo vai falar a nós para termos cuidado quanto a nós nos ferirmos ao tropeçarmos em alguma pedra. Assim como também esse salmo adverte quanto ao enfrentamento de leões e de serpentes. Entretanto, queridos, diante de ataques terroristas, de assaltantes, de franco-atiradores, diante de motoristas bêbados e imprudentes, diante de doenças novas ou mesmo estranhas, e de tantos outros perigos que são inerentes às nossas vidas hoje, nos levam ao entendimento que a situação de nossos dias pode ser tão perigosa quanto ao que vemos relatado neste salmo, no Salmo 91. Este salmo ele começa com os seguintes versículos 1 e 2. E diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor: Ele é meu refúgio, meu lugar seguro, Ele é meu Deus e nele confio. Jesus, meus queridos, o Filho de Deus, o Deus homem, é exatamente aquele que habita no abrigo do Altíssimo e encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ao vir cumprir seu ministério na terra, sendo Deus, ele se fez homem, porém homem perfeito, homem sem mácula, homem sem mancha, homem
sem pecado. Entretanto, ele viveu na sempre dependência do Deus Pai. E esta plena e completa dependência do Filho com o Pai reflete exatamente uma relação de comunhão perfeita, absoluta e ininterrupta, não para, de Jesus, o Filho, com Deus, o Pai. A essência desta comunhão sublime, a essência dessa comunhão superlativa, ela dá-se porque Jesus jamais buscou os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Antes, sabe o que Jesus fez? Ele se submeteu de forma obediente à vontade de nosso Senhor. E aqui está o exemplo que nosso Senhor Jesus Cristo ele vem nos passar. E com o objetivo de que por meio dele, por meio de Jesus, do seu exemplo, possamos ter a mesma convicta e absoluta confiança e assim, independentemente das circunstâncias que possamos estar vivendo, venhamos nós olharmos para o alto e dizermos o que tem nesse salmo: Ele é o meu refúgio. Ele é meu seguro, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele eu confio. A parte mais importante da vida cristã é exatamente aquela que só Deus pode ver. A minha vida e a sua vida. Só Ele pode ver. E essa é a parte mais importante. Quem de fato nós somos? Quem somos nós diante dos seus olhos oniscientes? Quem somos nós no nosso dia a dia diante de um Deus que Ele é onipresente, que Ele está em todos os lugares aonde nós estamos? Essa é a parte mais importante. Assim, o nosso ser interior, que denota, que mostra uma vida oculta, o meu ser interior é oculto a vocês. Assim como o ser interior de vocês é oculto a mim. Eu não conheço. Então, o ser interior que vai mostrar uma vida oculta é essa vida que reflete em todos os seus momentos uma comunhão e adoração sincera e verdadeira com nosso Senhor. Irmãos, só o Senhor pode visualizá-la como de fato ela é, como verdadeiramente ela é. Deus é nosso refúgio e é nossa força. E podemos então certamente contar com o seu socorro em tempo de aflição. Em nossas opressoras aflições, o Senhor vai e nos esconde. O Senhor vai e nos refugia nele próprio. E sabe com qual objetivo? A fim de nos ajudar, de nos socorrer. Ele é o nosso refúgio. E depois dele nos refugiar, de nos ajudar, de nos livrar, de nos restaurar, de nos fortalecer, o que ele faz? Ele não nos lança dentro de um cubículo, de um quarto, para ali ficarmos escondidos, amedrontados, mas não, ele nos envia mais uma vez de volta para lhe servir em meio ainda às lutas da nossa vida. Só há um lugar seguro na terra,
Só há um lugar. E esse lugar, segundo aqui, lemos um salmo, esse lugar na terra seguro, altamente seguro, esse lugar é uma sombra. E essa sombra é do Todo-Poderoso. Geralmente é o final de um dia exaustivo de trabalho, no final de um dia de muitos enfrentamentos, embates e terríveis conflitos. Nada melhor, eu acredito, que é na vida de todos vocês. Nada melhor existe do que voltar para casa. Geralmente a gente está no final do dia e diz: olha, se tem uma coisa que eu estou com vontade é de chegar em casa. Afinal, queridos, o nosso lar, ele nos dá a sensação de um lugar onde nos sentimos confortáveis e seguros. E nele nós descansamos dos muitos momentos difíceis que enfrentamos no dia a dia. E diante do que agora falei, penso eu, como os seres humanos, em geral, todos nós, como nós somos incoerentes, quando decidimos, sendo nós seres criados, como podemos decidir de forma desobediente vivermos sem Deus, afastado de Deus, sendo nós criatura dele. Viver longe de Deus, aquele que é o nosso Criador, é uma incoerência. Pois é somente nele, no Senhor, que poderemos, queridos, nos abrigar e nos sentirmos completamente seguros. Este salmo, ele está nos declarando que se em Cristo nós cremos, haveremos de habitar com Ele à sombra do Deus Pai, o Todo-Poderoso. E assim, convictos dessa promessa maravilhosa, diremos não menos convictos que estaremos em meio às dificuldades, certos, mais certos, que Deus nos livrará e honrará. Isto é, Deus irá nos glorificar, Deus irá nos salvar. O Senhor haverá de nos satisfazer com vida longa, ao abrir nossos olhos e entendimento para a salvação, para a vida eterna. Isso haverá de trazer satisfação, isso tem que trazer satisfação a um ser humano. Quando ele abre os nossos olhos ao entendimento da salvação, de uma vida eterna, de uma vida para sempre. Ou o versículo 14, o Senhor diz: livrarei aquele que me ama e protegerei o que confia em meu nome. O Senhor falou e anunciou o que faria por aqueles de seu povo que verdadeiramente o amavam, e essa posição de amor, Deus a reconhecia por meio de uma vida de luta em obediência. O Senhor, Ele só mede o nosso amor por Ele quando olha a nossa vida de luta, de guerra, para viver no centro da sua vontade. É nisso que Ele entende o quanto nós o amamos. Que Ele sabe que é uma luta que nós, e que nós não queremos, embora desejemos fazer o mal nós não queremos fazer, nós queremos lutar em fazer o bem, ainda que não o façamos. É nessa luta que Ele olha para a gente e verifica o que é que nós estamos desejando. Viver no centro da sua vontade ou longe da sua vontade.
Mas quanto mais Ele olha para nossas vidas e verifica o quanto nós queremos viver no centro da sua vontade, o quanto nós choramos porque o agredimos com os nossos pecados, com as nossas falhas, Ele vai ver a nossa tristeza por isso e Ele vai dizer: esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Quando o nosso coração, queridos, ele está inclinado em amor e paixão por nosso Senhor, e por assim dizer, esse coração está completamente tomado então por Ele. Então Deus reconhecerá essa manifestação desse amor e assim irá nos preservar de nossas lutas e nas nossas lutas, das nossas lutas e nas nossas lutas. Sua palavra não nos diz que isso ocorrerá se nós não tivermos pecado, não é isso. Que Ele irá em nosso favor porque nós não temos pecado, porque não pecamos. Porque nós sabemos que somos pecadores e Ele também sabe. A sua palavra não está dizendo que Ele vai nos preservar se nós estivermos guardando de forma perfeita os seus preceitos, os seus mandamentos. Sua palavra não está nos dizendo que Ele vai nos preservar se só tivermos méritos, se formos merecedores. Não. Mas se formos encontrados como aqueles que o amam, ainda que imperfeitos e fracos que sejamos, nós teremos então as nossas orações ouvidas, aceitas, e sua presença será sentida por nossas almas, e a sensação de sua proteção será plena. Sentiremos Ele do nosso lado, ainda que em lágrimas. Sentiremos Ele do nosso lado, ainda que em meio a dores, mas Ele estará conosco. Se temos uma fé confiante, se temos uma fé verdadeira em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos também esta mesma fé confiante em suas promessas. E isto alivia a sobrecarga e a opressão de nossos corações, nos conduzindo ao descanso, exatamente porque nele descansamos. O que em especial inclui a sobrecarga, em especial, antes de tudo, a sobrecarga e opressão do pecado que nos condena. Em especial isso. Como também inclui os problemas e aflições do dia a dia que nós enfrentamos. Dessa forma, como sabemos que Jesus nos alivia do peso e da culpabilidade do pecado, então podemos com certeza lançar em seus ouvidos a nossa aflição, visto que Ele nos promete, como está no Salmo, no versículo 15, quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Que grande conforto, meus irmãos. É a certeza que podemos contar com nosso Senhor em todo o tempo. Precisamos entender que a angústia maior de um ser humano, a angústia maior que pode existir na vida de um ser humano, viu, Estezinha? A angústia maior
o sofrimento maior de um ser humano, a tristeza maior na sua vida, a sua maior opressão, é exatamente viver sem Deus. E viver sem Deus aqui dentro, não é da boca para fora. Não é um Deus que a gente confessa por uma religião, mas é o Deus que nós confessamos por meio de uma fé verdadeira que transforma, que muda e que salva. Mas por meio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e somente por meio dessa fé em Jesus, é que haveremos de nos achegar a Deus e sermos por Ele socorridos de tão condenadora e mortal angústia. A angústia de não ter Deus. A angústia de estarmos fadados a viver sob a sua ira. A angústia de vivermos como inimigos do Senhor. A angústia de vivermos fadados e destinados à condenação eterna. Mas por meio da fé em Jesus Cristo, haveremos de nos achegar a Ele. E assim seremos absolvidos, perdoados dos nossos pecados. E nós já não somos mais condenados. E não viveremos mais angustiados por isso. Os remidos do Senhor, antes de tudo, eles são chamados por Ele à salvação. E uma vez que somos chamados por Deus, agora clamamos a Ele e dos altos céus nos ouve e nos responde. É verdade que em sentido geral, todos quanto confiam no Senhor podem contar com sua proteção. Todos quanto confiam nele. No entanto, precisamos entender que certas vezes nós não somos livrados das tribulações, mas somos livrados nas tribulações. Vivemos essas tribulações. Há pouco eu conversava ali com o Estezinho e falava o que foi mais profundo na vida de Nilda. O livramento do assalto ou o livramento no assalto? O que é mais profundo? Eu dizer, poxa, escapei do perigo, me tranquei dentro aqui do prédio da igreja e não passei por tudo aquilo, por aquelas coisas, não fui ameaçada, não vi arma, não vi nada. Ou talvez é muito mais profundo eu chegar e dizer, poxa, que livramento. Escapei da arma que estava apontada para mim, das ameaças daqueles marginais. Eles levaram o meu carro, mas me livraram. Mas o Senhor me livrou da morte. Os meus filhos também. Então, queridos, o Senhor, certas vezes, Ele não nos livra das tribulações, mas nas tribulações. Pois Deus promete, eu responderei e estarei com Ele em meio às dificuldades. Dentre as bênçãos prometidas, dentre as bênçãos que o Senhor nos promete, estão o livramento e a proteção. As respostas às orações. A presença em momentos de dificuldades. A honra, o contentamento e uma vida longa e eterna, louvado seja o nome do Senhor. Os remidos têm por entendimento
que melhor é ser abraçado pelo Senhor em misericórdia e graça nas fornalhas e nas covas dos leões, nas nossas vidas, do que se banquetear e ser honrado neste mundo sem a presença dEle. Até porque o verdadeiro cristão, ele entende da mesma forma que Asaf, quando se viu inquieto, olhando para a vida do ímpio e invejando a vida do ímpio. Mas a ficha caiu, porque o Senhor lhe mostrou, disse, olha para onde eles vão e olha para onde tu vai. Eles podem ter riqueza, mas o fim deles é o tormento eterno. Você pode não ter o que ele tem aqui nesta terra, mas você tem o que eles nunca terão, a vida eterna. Então o verdadeiro cristão, ele tem essa mesma percepção, ou pelo menos deveria ter. Aqui Asaf fala no Salmo 73, no versículo 25 e 26, quando ele diz, quem mais eu tenho no céu senão a ti? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Minha saúde pode acabar e meu espírito fraquejar, mas Deus continua sendo a força de meu coração. Ele é minha possessão, minha herança para sempre. Afinal, meus irmãos, a fornalha, ela prova o ouro. A tentação das lutas e das dificuldades prova o homem que é temente, que ama o Senhor de todo o coração e de todo entendimento. É nesse momento que os cristãos são provados. Quando passam por lutas, por provações, por dificuldades. E o mundo olha e verifica também. Ele não abandonou a sua fé. Ele não deixou o seu Jesus. Ele continua firme. Ele busca o Senhor. Ele canta ao Senhor. Ele louva ao Senhor. Ele prega a respeito do Senhor. Ele não para, ainda que chore, ainda que sinta dor e ainda que sofra. Não há prova maior do que essa. É quando se está passando pelo fogo. O fogo prova o ouro. O versículo 16 diz, com vida longa o recompensarei e lhe darei minha salvação. Essa salvação, ela tem também aqui o significado de ajuda e livramento durante a vida aqui na terra. Como também tem um significado quanto à alegria indizível de contemplar a glória de Deus depois de uma vida longa e plena na presença do Senhor. Preste bem atenção no que eu vou falar. Uma coisa são os médicos nos ajudando a vivermos mais alguns anos de vida. Outra coisa muito diferente é Deus, que Ele tem o poder de acrescentar vida aos nossos anos e de fazer que essa vida ela valha a pena, ou seja, fazer que essa vida seja uma vida vivida para a glória do seu nome. A palavra de Deus e suas promessas são eternas. A palavra do Senhor, ela não está sujeita a mudanças, a mutações. Tampouco ela torna-se uma palavra ultrapassada, como alguns hereges falam por aí.
Porque essa palavra é sempre atual. Ela é para ontem, ela é para hoje e será por toda a eternidade. Sua palavra não tem prazo de validade. Afinal, o Deus desta palavra é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Assim, meus queridos, tenhamos em mente o que nos fala o autor de Hebreus. No capítulo 10, versículo 23, que fez parte de uma ministração de outros cultos atrás. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Porque o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas, Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Amém, queridos? Ministério de Louvor, por favor. Não tem Ministério de Louvor, por quê? A esperança do cristão é baseada na certeza e convicção absoluta de sua confissão de fé. Pelo apego à sua confissão de fé, o cristão aguarda com plena certeza pela volta de Cristo. O cristão que deposita sua esperança em Cristo e que confia na fidelidade de Deus, esse de forma alguma ele vacila. Ele não caminha olhando para trás. Antes ele olha para frente. Antes ele tem seus olhos fitos na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa forma o verdadeiro cristão, aquele que confia no Senhor sem vacilar, ele sabe que pode sempre contar com a presença de Deus. Afinal, ele sabe que o Senhor prometeu. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Deus, queridos, estará sempre presente com aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Ele estará sempre presente. Ele nunca vai te abandonar. É promessa dele. Que podemos mais querer na nossa vida? Que mais tenho eu no céu, senão esse Deus maravilhoso? Que tenho eu no céu, além de ti? Não sei cantar, senão eu cantava. E não há na terra que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Abro mão dos meus sonhos. Abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado.